Capacitismo. Você sabe o que é isso? Bora lá conversar sobre isso agora! Olá pessoal, tudo bem? Eu sou a Renata, mãe da Giovanna e do Matheus, e hoje o vídeo é um pouquinho diferente. Não vai ser a respeito de brinquedo, estimulação, exercício. Hoje vamos falar sobre um termo muito utilizado ultimamente, muito falado ultimamente, que é a questão do capacitismo. Você sabe o que é isso? Cerca de 15% da população mundial tem algum tipo de deficiência. Isso gera em torno de 1 bilhão de pessoas. Somente no século XX, a sociedade começou a ter uma abordagem mais inclusiva, deixando de simplesmente ignorar as pessoas com deficiência ou chamá-las como doentes. Eu estava lendo alguns artigos e eu vi assim, uma curiosidade, que lá na Grécia Antiga, muitos anos atrás, os bebês que nasciam com alguma deformidade, eles eram sacrificados. Por quê? Porque naquela época já havia um cultivo muito grande ao corpo. Então, eles pegavam e sacrificavam o bebê que tinha algum tipo de deficiência física. Meu Deus, que absurdo, né? Imagina? Bom, vamos lá. O que é o capacitismo? O capacitismo é um termo usado para o preconceito com pessoas com deficiência, a desvalorização e a desqualificação com base na deficiência dessa pessoa relacionada a algum tipo de deficiência física ou cognitiva. É chamado capacitismo. São algumas atitudes que reduzem as pessoas. Pode ser na forma de piada, um olhar de pena ou aquela pena exagerada. Por exemplo, você é surda, menina? Não é legal falar isso. Na minha casa, eu tenho esse exemplo, porque o meu bebê, o Matheus, ele tem uma perca auditiva severa bilateral. E às vezes nós nos pegávamos falando: Giovana, tá surda, menina? Não tá me escutando? Gente, aí depois você para pra pensar e fala: ó, o capacitismo dentro da minha casa. É isso que acontece. E a gente deve evitar esse tipo de atitude, porque não é legal, né? Por exemplo, vamos supor num emprego, onde tem um funcionário, numa loja, numa empresa, qualquer lugar. O superior ou qualquer outra pessoa achar que aquela pessoa não tem capacidade para executar as tarefas, achar que a pessoa é de menor valor, incapaz de realizar o trabalho para o que foi contratado, ou até mesmo não contratá-lo, ou contratá-lo para seguir uma lei, para seguir um percentual. Então isso acontece muito. Eu vou ler para vocês aqui, que eu peguei na literatura, alguns rótulos pejorativos e ofensivos que acontecem muito no capacitismo. São eles: inválido, incapaz, louco, doido, aleijado e demente. Esses são alguns termos pejorativos que muitas pessoas usam. Você aí, como é que tá? Lembrou de alguém que chamou alguém assim ou tá tranquilo? Existe até uma lei, a Lei 1346 de 6 de julho de 2015, que orienta que essa lei ela é do Estatuto da Pessoa com Deficiência Física e orienta que quando isso acontece é sim uma discriminação. Na mesma lei, no artigo 4, nos traz que é de direito a igualdade e a oportunidade como qualquer outra pessoa. Um outro tipo de capacitismo também que a gente pode ver muito na prática é a questão da acessibilidade. Locais públicos não ter rampa, não ter elevador, só ter escada geralmente. Então isso também é um tipo de capacitismo. Por exemplo, no comércio. Isso acontece muito em alguns lugares. E isso é uma forma de discriminação e as pessoas não veem, por exemplo, o deficiente como um consumidor. E não é bem por aí. Será que a gente, de alguma forma, está fazendo este capacitismo? Está tendo esse tipo de atitude? Faça um exame de consciência. Por exemplo, eu estava na fila do supermercado e tinha um casal na minha frente. Veio um conhecido deles para cumprimentá-los e eles estavam distraídos, né? Demorou um pouquinho para ele perceber que a pessoa estava ali. Aí essa pessoa pegou e virou e falou assim: "Oh, sai desse teu mundinho autista." É uma forma de capacitismo. Você imagina se tem alguém ali em volta que seja mãe, pai, familiar de algum autista?
porque isso machuca às vezes. Isso não é legal. A pessoa que tem uma criança com deficiência em casa, a gente começa a ter um olhar de mundo muito diferente. A gente começa a ver algumas coisas de outra forma. Por exemplo, às vezes a gente falava para Giovana: "Tá sorda, Giovana? Não tá escutando eu te chamar?" Olha só, capacitismo. Por quê? O maninho dela tem uma perda severa bilateral, né? Então, isso dentro da minha casa. Então, a gente precisa se policiar. Então, as diferenças, elas existem sim. Tem pessoas que têm um pouco mais de dificuldade, tem pessoas que têm um pouco mais de liberdade, dependendo da deficiência ou da síndrome que tem. Mas isso não pode ser um termômetro de superioridade ou inferioridade com relação a eles. Nós precisamos sim cada vez mais olhar ao nosso redor, onde cada vez mais está tendo pessoas com deficiências, com síndromes, e aprender a conviver, primeiramente com o respeito, com a empatia, com o amor, com o olhar ao próximo, porque a inclusão só acontece com a convivência e não excluindo essas pessoas da sociedade. Tá bom? Espero que eu tenha sido clara, que eu tenha ajudado. Se você gostou desse vídeo, já dá um joinha, se inscreve no canal, tá bom? Tchau, tchau, até o próximo vídeo!